No dia 20 de maio, nós da TV Minas Brasil apresentamos aqui no Jornal da Cidade, com exclusividade, uma informação que já circulava de forma aleatória nas redes sociais naquela data. Também recebemos informações de populares que relataram a morte de 8 pessoas, davam conta da morte de 8 pessoas que teriam morrido de choque anafilático dentro do hospital municipal. Mas a causa da morte no atestado de óbito seria Covid-19. Diante dessa denúncia, nós nos empenhamos para conseguir mais informações e entender o que aconteceu. O diretor do Hospital Municipal repassou para a nossa produção naquele dia que essa informação não procede, essa denúncia não tinha procedência correta. Nesta manhã, as famílias das vítimas dessas mortes no hospital estiveram na sede aqui da emissora e concederam entrevistas solicitando uma resposta do poder público. A reportagem é de Thalita Mendes e Dayan Pires. No dia 20 de maio, recebemos na TV Minas Brasil informações de populares que alegaram que 8 pessoas morreram na UTI de Paracatu. E, estranhamente, no atestado de óbito consta a informação de causa da morte por Covid-19 e as complicações da doença. Mas as famílias alegam que a informação que receberam no Hospital Municipal foi de choque anafilático. O choque anafilático, também conhecido como anafilaxia ou reação anafilática, é uma reação alérgica grave que surge poucos segundos ou minutos após se estar em contato com uma substância a que se tem alergia, como camarão, veneno de abelha, alguns medicamentos ou alimentos, por exemplo. Mirelle Moreira e Diene Batista perderam o pai no mesmo dia e tiveram uma experiência triste e parecida. Então, eu sou filha do Edson, do Edson Moreira, que veio a óbito no Hospital Municipal no dia 19 agora de maio. Meu pai foi admitido no hospital no dia 3 de maio. E então, com um quadro assim não tão grave, saturando bem, estava muito ansioso, muito nervoso, creio que essa também foi uma das causas que veio, a internação. Estava com quadro de ansiedade, de nervosismo. E ele permaneceu na enfermaria Covid do dia 3 até o dia 11. No dia 11, minha irmã estava acompanhando ele, quando os médicos chegaram, disseram que iria levá-lo para a UTI e que iria entubá-lo. E aí nós questionamos, mas por que vai entubá-lo? Minha irmã falou que não iria assinar a documentação, porque ele estava alimentando bem, ele estava saturando bem, ele estava saturando 96. Eles saíram lá para conversar conosco, nos explicaram que mesmo a família não assinando, que se fosse necessário iria entubá-lo. Então foi o que aconteceu. O boletim que eles nos enviavam era sempre o mesmo boletim, caso grave de Covid, em decorrência disso. Ele já não estava mais febril, no dia 17 ele já não estava mais febril, ele já estava se recuperando bem. No dia do falecimento, que foi o dia 19, 2 horas antes, 3 horas antes do falecimento dele, nós tínhamos buscado o boletim do meu pai e ele falou que o meu pai estava bem, que meu pai somente tinha uma discreta piorada porque o tubo que eles têm no hospital, o maior tubo, não estava sendo adequado para o meu pai, estava tendo um vazamento de oxigênio. Nós fomos para casa, quando foi mais ou menos por volta das 4 horas, 16 horas, nós recebemos uma ligação para vir ao hospital municipal. E aí nós já viemos, desesperados, sem saber o que estava acontecendo. A minha irmã entrou, ela ficou lá por volta de 50 minutos lá dentro, eles não deixaram eu entrar, não quiseram deixar eu entrar, ela entrou com a amiga da família, e aí, sem dar informação para ela lá dentro, 50 minutos aguardando, e eu também, 50 minutos com os demais familiares, que também foram chegando no hospital para sabermos o que estava acontecendo. E aí eu liguei para ela, depois dos 50 minutos que ela estava lá dentro, ela falou: Mirelle, eu vim reconhecer o corpo do meu pai, ele faleceu, ele está morto. E aí eu falei: mas como assim? Ela falou: o médico falou que foi de choque anafilático. Até então nós nem sabíamos o que era. Quando nós estávamos na funerária, aí nós estávamos saindo, chegou o Ailton, que também estava com a mãe internada lá. Ele falou: não, minha mãe também veio a óbito. Eu falei: mas como? Ela já não estava melhor? Todos nós recebemos boletins
Então, assim, aí nós começamos a juntar, né? Com um paciente que há 2 horas estava bem, veio a óbito, de repente, 2 horas, 3 horas após, né? Nós recebemos um boletim. Mesma coisa a mãe do Ailton também. E aí eu falei, mas do que sua mãe faleceu? Ele falou, eles me disseram que foi choque anafilático. Mais tarde, nós na funerária encontramos a Daiane. Eu falei, Daiane, o que você está fazendo aqui? Ela, minha mãe também, meu pai também faleceu. Aí eu falei, como assim? Eles me disseram que houve um choque anafilático, que ele faleceu. Então, assim, aí no outro dia, nós velando meu pai, chega o Tiago, que a mãe também estava internada lá. De que sua mãe faleceu, Tiago? Como assim? Não estavam todos bem? Há mesmo um diagnóstico, choque anafilático. Aí nós começamos mas está errado, todos da mesma coisa. No atestado de óbito de todos, estava choque séptico, que são 2 coisas totalmente diferentes. Boletins do meu pai, com idade errada, as idades totalmente erradas, com sobrenome errado, boletins médicos rasurados, com corretivo, né, um documento rasurado com corretivo, boletins médicos com datas, eles são impressos, né, alguns lá impressos, eles foram rabiscados e colocado data e hora diferente, todos os boletins rasurados. Porque o que mais me chocou foi eu pegar um documento do meu pai lá, do dia 19/5, que foi o dia do falecimento dele, e está lá constando que ele foi medicado às 16 horas. Como meu pai foi medicado às 16 horas, se o óbito dele aconteceu às 15h50? O meu pai, ele deu entrada no hospital, na emergência, no dia 8, com fraqueza, não estava apresentando sintomas gripais, mas estava com muita fraqueza e perda de apetite. O meu pai, ele faz tratamento de quimioterapia, ele tinha câncer. Nisso, meu pai estava muito ansioso, saturação descendo, chegou a 15, tinha hora que nem marcava. Minha irmã tomou a decisão de entubar ele. Entubou ele sem nenhuma intercorrência, tudo certo. Aí ele foi para a UTI, estava estável, sempre estável. Chegaram a tirar o medicamento para pressão, que é a noradrenalina. Ele manteve a pressão. À noite, umas 20 horas, no dia 18, a médica entra em contato pedindo para a gente encaminhar para o hospital. Nisso chegou, ela chamou, colocou minhas irmãs numa sala. Demorou em torno de 30 a 40 minutos para ir conversar com as minhas irmãs, a doutora Ana Flávia, e ela falou que meu pai teria dado uma nova parada cardíaca e não conseguiu reanimar, e que meu pai já teria tido uma sequela da primeira parada, que ele estava com alguma sequela no cérebro e que não podia fazer nada para constatar, porque ela não podia fazer uma tomografia, e constatou olhando apenas a pupila do meu pai, esse problema. Aí a minha irmã questionou, mas como assim, doutora? O médico afirmou que meu pai não teria tido nenhuma sequela. Ela falou, olha, Daiane, eu não sei. Eu só posso falar que às vezes ele não percebeu. E nisso a gente percebeu várias intercorrências no prontuário dele. Eles afirmaram pra gente que meu pai não teria aguentado a diálise. Era a segunda diálise que tinha feito no meu pai. Vocês não sabiam que ele tinha feito 2 hemodiálises? Não. No dia 16 foi feita uma hemodiálise, então foi passado para a família. No dia 18, o médico afirmou que meu pai não teria tido aguentado a diálise. Ele fez 3 horas de diálise. O meu pai, ele apresentava ferida bolhosa, que ele chegou no hospital sem nenhuma ferida. Não explicaram por quê. Tinha gasometria que não foi feita no meu pai, porque o secretário de saúde afirmou que o aparelho tinha sido estragado e devolvido. Mas desde o dia 14, 15, 16, 17 e 18, ele não fez gasometria porque o aparelho estava estragado. Meu pai foi medicado após a morte. O óbito do meu pai aconteceu às 19h54, às 20 horas tinha sido medicado. Tiveram transfusões de sangue que foram feitas no meu pai sem comunicar à família. Eles pronaram meu pai e falou pra gente que não pronou, que ele não estava tendo resposta no quadro pulmonar dele, ele estava tendo sim melhora no quadro pulmonar. E ele sempre estava muito estável. Eles tiraram todos os medicamentos de antibiótico do meu pai, que já tinha feito desmame. Então, fica essa dúvida no ar, o que aconteceu? E qual foi a causa da morte que passaram para vocês no primeiro momento? Choque anafilático. E no atestado?
No atestado de óbito, eu posso até mostrar para você que está, mas em palavras técnicas, foi por falta de oxigenação causado por essa lesão, que a médica afirmou, a doutora Ana Flávia afirmou. Só que o doutor Fabiano afirmou que meu pai não teria tido essa falta de oxigênio. Então, assim, eles estão entrando em contradição. E vocês da família querem saber o que realmente aconteceu? Sim, outra questão que eu queria levantar também, porque o senhor prefeito Igor Santos afirmou que meu pai teria tido uma das causas metástases que ele tinha. Porém, meu pai convivia com câncer, bem, estava reagindo bem, e o oncologista dele deu perspectivas para ele. E por que a gente não pôde ter um velório, não pude velar meu pai, se ele morreu por causa da metástase? Ele não morreu de câncer. Por quê? Do que ele morreu? Por que eu não pude velar o meu pai, se foi por causa da metástase? Então, assim, meu pai tinha perspectiva de vida mesmo com câncer. O câncer não matou ele. Tiago perdeu a sua mãe também no dia 19. As informações que recebeu são confusas. Olá, eu sou o Tiago, sou filho da Ângela, uma das 7 vítimas que teve na UTI Covid do dia 19 para o dia 20. O médico passou para a gente que foi choque anafilático. E a gente procurou saber o que foi que causou esse choque anafilático. Quando a gente foi pegar os relatórios médicos, tudo alterado, nada de que os médicos estavam falando pra gente. Minha mãe tomou uma medicação de uso psiquiátrico e o médico que passou nem era psiquiatra, chamada Respiridona. Depois disso, minha mãe entortou a boca, falaram que era normal, que era efeito colateral do remédio, entendeu? Depois no laudo médico aqui, tava AVC jugular. O médico falou que minha mãe não precisava de ser posta de barriga para baixo, que as medicações estavam resolvendo bem, ela estava se recuperando bem. A gente está procurando justiça. O que foi que aconteceu? Falaram que foi choque anafilático, não só para mim, mas para todas as famílias. Depois a gente foi pegar o atestado de óbito, tudo mudado. Choque séptico, insuficiência respiratória, pneumonia, depois da repercussão. Ailton também recebeu a informação de que sua mãe havia falecido no mesmo dia, mas as informações que recebeu também foram confusas e não convenceram. Meu nome é Ailton Pessoa, tenho 51 anos de idade, sou natural de Pains, sempre morei em Paracatu, fui criado em Paracatu, hoje moro fora, mas eu quero falar não é de mim, é do que eu vivi no hospital de Paracatu. Todas as manhãs até as 11 horas, meio-dia, era um desespero para pegar notícias da minha mãe, Dona Inês. Dona Inês teve uma parada cardiorrespiratória devido ao Covid, Covid-19. Então, no dia 9, a mais ou menos às 2h30, 2h40 da manhã, ela teve uma parada cardiorrespiratória, dando entrada no Hospital Municipal de Paracatu aproximadamente às 2h50, 2h55, por aí. Nesse dia, ela teve realmente uma complicação gravíssima e ela foi reanimada. Essa parada voltou, ela voltou ao normal e estabilizou a pressão, tudo dela estava 100%. Então a minha mãe, Dona Inês, ela estava estabilizada para melhor, era o que os médicos me falavam. Quando foi às 17 horas do dia 19, 17 e pouquinho, o hospital me liga falando que a minha mãe tinha falecido. Então vamos fazer a analogia. Se 3h30 da tarde ela estava entubada e estável, super estável, apesar dela ter tido também naquele dia uma parada cardiorrespiratória leve e foi reanimada normalmente, beleza. Então, se de 3h30 da tarde a pessoa estava aparentemente dentro da gravidade dela bem, e daí ela vai e às 4h20 da tarde ela vem a óbito, menos de, uma hora depois, infecção generalizada, não sei o que mais, não sei o que. Então, todas as pessoas que tiveram essa perca nesse dia estão com o mesmo problema, os relatos são os mesmos, As pessoas estão sofrendo porque os parentes dela foram realmente tirados da gente. E uma coisa que chamou a atenção na minha mãe, quando a minha irmã Raquel, que está à frente comigo dos negócios aqui, falou que a minha mãe nunca foi diabética.
Eles colocaram um monte de coisa, que a minha mãe não era diabética, hipertensa, um monte de coisa. E aí começou a me despertar de que estavam se falando. Então, quando a Raquel me falou que a minha mãe não era diabética, que ela nunca foi, temos todos os laudos dela, a questão cardíaca, ela era cardíaca, mas era super controlada, o médico dela acompanha tudo. Ou seja, a gente não aceita essa morte de maneira nenhuma. A pergunta que não quer calar. Porque as famílias receberam a informação da equipe médica de choque anafilático e no atestado de óbito consta outra causa da morte. Porque os familiares estavam machucados. Olha, nós procuramos a Secretaria de Saúde aqui do município, que nos enviou uma nota informando: 1. Não houve falta de energia elétrica no Hospital Municipal de Paracatu nos dias 19 e 20 de maio. 2. O Hospital Municipal de Paracatu conta com geradores próprios para manter o funcionamento das UTIs em uma eventual falha na rede. 3. Todos os equipamentos nas unidades de terapia intensiva contam com baterias com o mesmo objetivo. 4. 5 óbitos aconteceram no dia 19 de maio, nos seguintes horários: 3 horas e 30 minutos da manhã, 12 horas e 40 minutos, 15 horas e 50 minutos, 16 horas e 20 minutos e 19 horas e 54 minutos. 5. 2 óbitos aconteceram no dia 20 de maio, nos seguintes horários: 3h50 da manhã e às 8 horas e 29 minutos. Para nós que trabalhamos no cuidado desses pacientes, qualquer óbito é muito triste. A evolução da doença muitas vezes é avassaladora. E nessas horas sentimos muito por não termos conseguido salvar as pessoas, lamenta o secretário municipal de saúde de Paracatu, Vinícius Biuchi. Nós ainda aguardamos, temos aqui o espaço no Jornal da Cidade e levaremos ao ar uma entrevista, possivelmente no telejornal de amanhã, em nossos telejornais de amanhã, com o diretor, um dos diretores do Hospital Municipal. Vamos continuar acompanhando, porque o intuito aqui da TV Minas Brasil é esclarecer e não apenas divulgar uma informação.